Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, tá? Hoje vou falar de um assunto que é muito importante para quem quer prosperar na vida, para quem quer ter uma vida abençoada, para quem quer cuidar da sua própria vida, para quem quer ter o autocuidado, que eu tanto falo aqui nesse vídeo, não somente como eu nos primeiros vídeos que eu fiz de perfume, autocuidado de beleza, autocuidado de autoestima, de como se vestir bem, de como se portar bem, não, mas engloba tudo. O autocuidado é o corpo, é a alma, é o espírito. E hoje eu vim falar sobre algo muito importante, que é Deus. Cara, você já parou para pensar se você pelo menos tem um mínimo, tem a mínima confiança em Deus, tem a mínima fé em Deus? Já parou para pensar que sem Ele você não é nada? Quando eu levanto de manhã cedo e procuro me conectar com Ele, a primeira conexão que eu faço com Ele, eu admito, é rápida. Eu fecho os meus olhos antes de levantar da cama e ali eu agradeço a Ele pela essa oportunidade. Eu levanto, faço algumas coisas, mas sempre ao decorrer do dia eu tiro um tempo para Deus. Por que eu faço isso? E esse tempo para Deus que eu faço e o porquê eu faço, que eu entendo, porque sem Deus a gente não é nada. A gente pode às vezes estar sem dinheiro, a gente pode estar às vezes sem um familiar querido, a gente pode às vezes não estar andando no carro que a gente quer, na moto que a gente queria estar pilotando, a gente não está com o salário que a gente queria ter, a gente não está. A gente também não está numa mansão. Talvez você não esteja, eu também não estou, mas o que eu faço é agradecer, porque eu sei que quando eu estou agradecendo, colocando a Deus acima de tudo, Ele está vendo o meu esforço de agradecer um pouco, e eu sei que Ele vai me colocar no momento, e você tem que saber disso também. Às vezes você está passando por um momento na sua vida que você olha e fala, cadê Deus? Mas você já parou para pensar se você foi buscar Ele, se você está nos pés dele? Quando a pessoa está nos pés de Jesus, entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, entende que Jesus é tudo, que sem Jesus a gente não é nada. Quando a pessoa entende isso, você começa a romper barreiras, você começa a ter experiências com Deus. Você já parou para pensar também? Quanto mais você está próximo de Deus, mais experiência você tem com Ele. Quantas vezes que você estava passando por problema e você estava ali, ó, perto de Deus, crendo nele, entendendo que sem Ele você não é nada. Você estava ali perto dele. E aconteceu uma situação e essa situação tinha que ser resolvida. E você não sabia como resolver, mas Deus te deu um caminho, Deus falou com você no seu pensamento. E você foi lá e resolveu aquele problema. Quantas vezes que eu não tive isso, eu já ouvi Deus falar na minha mente. A melhor coisa é você ouvir Deus, cara. Deus nitidamente aqui na sua mente. Não no coração, porque o coração é enganoso, mas na sua mente. Quando você entender que você estando perto de Deus, os seus problemas vão se resolver. E não só os problemas, mas a sua vida vai se resolver. Sua vida em geral, você vai ser um cara que vai se aproximar de Deus, vai ser um cara que vai prosperar, vai ser um cara que tudo que fazer, tudo que pensar e for da vontade de Deus, você vai lá e vai fazer. Às vezes você está querendo empreender, às vezes você está querendo, sei lá, viajar e não sabe como. Mas esses planos que você tem, se você colocar na mão de Deus, Deus vai fazer coisas maiores. E o intuito desse vídeo é falar pra você, se aproxime de Deus. Todos os dias, cara, entenda
que sem Deus, você não é nada. Sem Deus, você não consegue ir para o próximo nível. Sem Deus, você não consegue andar. Sem Deus, você não consegue colocar a sua vida para frente. Sem Deus, sua vida só vai para trás. Às vezes nem vai para trás, fica estagnada. Pior é sua vida estar estagnada. E quando sua vida está estagnada, onde você não queria estar? É a pior coisa que tem. Eu falo pra você, é melhor você ir para trás do que com sua vida estagnada. Porque com sua vida estagnada, às vezes você não vai entender que sua vida está estagnada. Mas quando você está indo para trás, você está vendo a derrota. Mais próximo de você, você fala, não, eu preciso de Deus. Quando você está estagnado, é pior. Porque nem de Deus você lembra. Sabia disso? Então, procura entender, procura se aproximar de Deus. Porque Deus não é um bicho de 7 cabeças como as pessoas e as religiões falam. Deus é o Senhor, Deus é o único. Todos os problemas que existem na sua vida, todos os problemas que existem no mundo, Deus, ele tem um poder de transformar esse problema em uma solução. E você vive uma vida que você sempre quis. Mas isso só depende da gente. Isso só depende de nós. Querer todos os dias acordar e reconhecer Deus como o único Senhor Salvador da nossa vida. Não é um dia só. Não é um dia só. A gente tem que reconhecer Deus como o único, como o único Senhor Salvador da nossa vida. Não é um dia só. É todos os dias. Todos os dias a gente tem que levantar e falar, não, Deus é o único. Eu sou o segundo, Deus é o primeiro. A vontade dele é sempre prioridade. E você sabe qual é a vontade de Deus. Você sabe. Porque Deus vem falando com você, porque Deus ele vem explicando para você, meu filho, não faça isso, meu filho, vai nesse caminho. E às vezes você está teimando. Por quê? Porque você não colocou Deus como o único Senhor Salvador da sua vida. Como eu já falei, o único Senhor Salvador da sua vida é Jesus. Mas todos os dias você tem que colocar Ele como o único Senhor Salvador da sua vida. Se você não colocar Jesus como o único, o primeiro, e você o segundo, se você for o primeiro e Deus for o segundo, então Deus não existe na sua vida. Deus só vai estar na vida de uma pessoa quando essa pessoa coloca Ele em primeiro. Então se apegue em Deus. Todos os dias reconhece Ele como o único Senhor Salvador da sua vida. Tá bom? Quem gostou desse vídeo, tá? Pessoal, deixa o like. Vai ajudar bastante a gente a trazer mais vídeos como esse pra vocês. Tá bom? E é só o começo. Se inscreve no canal. Tamo junto. Deus abençoe.